A palavra do Senhor é em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15 diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, porque por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Agora o verso 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, e também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como também em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim. Que Deus abençoe. Amém. Senhor, agradecemos mais uma vez o privilégio especial, santo, de estarmos nesse local, num momento como este, de abrirmos a palavra santa do Senhor, esperando receber do Senhor também as santas instruções. Para o teu povo, que o Senhor chama de santo, que aqui estamos reunidos, que está aqui reunido, nós te agradecemos pela oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje é um dia realmente muito especial para toda a cristandade, para todos os cristãos do mundo inteiro. Duas datas são específicas nesse calendário. Os irmãos podem sentar-se aqui ou ali, como quiserem ficar à vontade, viu? Duas datas são muito específicas. A primeira, o nascimento de Jesus, que é o Natal, e a segunda, a morte e ressurreição de Jesus, que é a Páscoa. Essas duas datas estão entrelaçadas e uma em função da outra. Ele morreu e ressuscitou porque nasceu. E nasceu para morrer e ressuscitar. Ligadas à pessoa de Jesus Cristo. Os irmãos não são capazes, nós não somos capazes de imaginar, numa palavra assim, um tanto vulgar, a dor de cotovelo que isso causa em todas as demais religiões do mundo, que seguem um determinado ídolo, um determinado Deus, uma determinada pessoa, que pode ter sido e realmente, via de regra, é ou foi uma pessoa histórica, ou seja, viveu em um determinado momento. Mas nenhum, absolutamente nenhum, tem essas características de nascimento, morte e ressurreição, como tem o Senhor Jesus. Provando para todos de um modo muito audível que realmente Jesus não é apenas homem, é Deus que se fez homem. É o Deus homem. Não é o homem elevado à categoria de Deus, é o Deus que se encarnou na categoria de ser humano. E porque Deus se encarnou, não existe caminho que o homem possa fazer para Deus. O único caminho é aquele que de Deus veio ao homem.
a saber, na pessoa de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, em escrevendo essa carta à igreja de Corinto, no capítulo 15, ele é específico em falar sobre o sentido da morte e principalmente da ressurreição de Jesus. O que isso vem a significar. E ele começa exatamente estabelecendo critérios históricos, critérios que são, assim, plausíveis, que estão aí para se ver, ou que são provados nos registros históricos dos homens, que é a vinda de Jesus Cristo. E ele disse: irmãos, eu venho lembrar-vos o evangelho que eu vos anunciei. O evangelho que Paulo anunciou, meus irmãos, permita-me não é a falsa, mas a falta de modéstia, é o mesmo evangelho que hoje também anunciamos. E não pode ser diferente. É o evangelho da graça de Deus, do presente de Deus, do convite de Deus para o homem crer e, através de Jesus, ser salvo e ter também a sua ressurreição à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Veja então como ele é específico no sentido tangível, histórico, palpável, pois que também Cristo ressuscitou ao terceiro dia. O evangelho é esse. Depois ele fala das muitas testemunhas que viram Jesus ressurreto. Tudo isto é a tentativa, ou melhor, é a forma de mostrar assim, isto é real, gente. Mas depois ele dirige essa mensagem para a ressurreição dos demais, dizendo que Cristo é aquele que ressuscitou primeiro, a primícia dos que dormem. A primeira ressurreição foi a de Jesus. Nenhuma ressurreição precedeu ou precederá a essa ressurreição de Jesus. Aí talvez os irmãos dizem assim, mas teve caso de pessoa ressuscitar antes de Jesus vir ao mundo, no Antigo Testamento, durante o ministério de Jesus. No sentido pleno da palavra, não foi ressurreição. Porque as pessoas ressuscitaram com um corpo que tinha outrora e novamente tornaram a morrer. E assim todos os que dormem aguardam o dia da sua ressurreição. Mas Jesus foi a primícia dos que dormem, o primeiro a ressuscitar. E a primeira ressurreição é a garantia das demais ressurreições. Agora Paulo diz assim, que quando Cristo vier, primeiro vai ressuscitar os que são dele, e depois os demais. Porque depois disso virá o fim, a saber, virá o julgamento. Ele estabelece, portanto, a ordem cronológica, a ordem correta, de que Cristo foi o primeiro a ressuscitar, e todos os seus serão os primeiros a ressuscitarem também na vinda do Senhor Jesus. E eles ressuscitarão primeiro do que os que não têm Cristo. Em outras palavras, Deus chamará primeiro os que dormem no Senhor, ou seja, os que morreram em Cristo, e depois os demais, porque todos haverão de comparecer perante o tribunal de Cristo. Esse texto de 1 Coríntios capítulo 11 é, portanto, bem elucidador sobre esse fato da morte, da ressurreição de Cristo, da morte e da ressurreição dos demais homens e da vinda do Senhor Jesus Cristo. É apresentado-nos como sendo garantia da nossa ressurreição. Tanto é que ele diz aqui nesse capítulo, mais lá na frente, que se Cristo não ressuscitou, irmãos, os mortos não ressuscitam. E se os mortos não vão ressuscitar, então o que é que nós estamos fazendo? Se não perdendo tempo? É inútil. É vã. Tanto a pregação como a fé que estabelecemos. Então, nós continuamos pregando esse evangelho porque Cristo ressuscitou.
E porque não apresentamos um líder, um Deus, um Senhor morto, mas um Senhor vivo. Por isso, essa posição da Páscoa, da ressurreição, é de suprema importância na nossa fé. É um pilar nessa construção do edifício da nossa fé, que se tirar esse pilar, todo o edifício vai ruir. Todo o edifício. Não é à toa que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, diz que Jesus é a pedra angular, ou seja, a pedra principal desse edifício. Porque se tirar essa pedra angular, o edifício vai ruir. Nós perdemos tempo. Em um outro momento, o apóstolo Paulo diz assim: meus irmãos, se não tem isso, chamado ressurreição, se não vai haver, não seria apenas vã nossa fé e pregação? Seria pior que isso. Seríamos os mais infelizes dos homens, porque estabelecemos uma esperança em algo que vai acontecer e que não vai acontecer. Ah, irmãos, que esperança é essa? Seria essa? Não, irmãos, nós temos uma garantia que isso vai acontecer. A Páscoa cristã, ela tem as suas bases na Páscoa judaica. Conforme Êxodo capítulo 12, texto que apreciamos domingo próximo passado, quando Deus instituiu a Páscoa. Naquela ocasião, que era o momento em que Deus estabeleceu para tirar o povo da escravidão, Deus mandou que fosse feito a celebração da Páscoa. Haveria as famílias de se reunirem para comer ervas amargas, para lembrar os anos idos, os anos passados de sofrimento, de escravidão, de cerceamento, de liberdade e de tantas outras coisas. Deveriam comer um pão também sem fermento. E esta ordem começava no início da Páscoa, que durava uma semana. Pães asmos, pães sem fermento. Porque durante toda aquela semana o povo de Deus deveria se preparar para o dia da Páscoa propriamente dito, que seria o dia da passagem, passando pelo Egito, o dia da retirada do Egito. Mas naquela primeira Páscoa, irmãos, Deus deu uma ordem também. Naquela primeira Páscoa, cada família pega um cordeiro, sem mácula, um cordeiro de 1 ano, leve para o sacerdote. O sacerdote vai apreciar se realmente esse cordeiro não tem defeito. Então, o sacerdote faz o sacrifício do cordeiro. Naquele caso específico, naquele dia específico, Deus disse assim: no entanto, esse sangue vocês não vão jogar fora. Esse sangue vocês vão levar para casa e vai pintar os umbrais das portas. Porque nesse dia, o anjo da morte vai visitar o Egito. E a casa que não estiver coberta pelo sangue, o anjo vai adentrar e vai ceifar a vida dos primogênitos. Dos homens, dos primogênitos. Todos os primogênitos serão mortos, a menos que esteja coberto pelo sangue do cordeiro. Aquele cordeiro, meus amados, é uma prefiguração, é um anúncio do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como expressou João Batista quando viu Jesus, apontou para Jesus e disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele cordeiro deveria ser assado. Naquele dia da Páscoa, deveria ser comido. E cada família deveria providenciar um número de pessoas suficientes para comer todo o cordeiro, para não deixar nada. Não deixar nada. Se fosse uma família pequena, juntava-se mais 1 ou 2, 3 famílias pequenas, mas num número suficiente para que todo ele fosse consumido e nada fosse desperdiçado. Mas havia também um outro detalhe: não quebre nenhum osso desse cordeiro. Por isso ele deve ser assado. Assado.
Tudo isso, meus irmãos, era uma mensagem, lá de acordo com Êxodo capítulo 12, do que é a Páscoa. O que é o Cordeiro? É Jesus Cristo, nosso libertador. Como o Cordeiro tinha de morrer na Páscoa, assim Jesus também morreu na Páscoa. Nem um osso seu foi quebrado, mas ele ressuscitou. Por isso, meus irmãos, a Páscoa cristã não tem absolutamente nada a ver com chocolate, com ovinho, com coelho. Tem a ver com Cordeiro. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é interessante, meus irmãos, que a Bíblia, através dos evangelhos, registra que Jesus convidou os seus discípulos para celebrar a última Páscoa. E ele chamou essa última Páscoa por quê? Porque a partir de então a Páscoa seria transformada em ceia. A última Páscoa e a ceia do Senhor. Na ceia do Senhor não haveria mais necessidade de ter presente um cordeiro, de derramar sangue de cordeiro, de comer carne de cordeiro, mas Jesus manteve daqueles elementos antigos apenas dois, o pão e o vinho. E o pão representando o seu corpo, e o vinho o seu sangue. E ele disse: tenho desejado ardentemente comer com vocês essa última Páscoa, mas eu quero dizer para vocês que isso aqui é que é o meu corpo. Claro que Jesus não está dizendo que o corpo dele se transforma em pão, que se transubstancia. Não é isso. Mas ele está presente. Presente de um modo vivo, verdadeiro, eficaz, objetivo, contudo, não fisicamente, mas presente nos elementos do pão e do vinho. E este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Quando Paulo escreve à igreja de Corinto, no capítulo 11, ele explica exatamente o sentido da nova Páscoa, a ceia do Senhor. E a recomendação de Jesus: façam isso até que eu volte. Até que eu volte. Irmãos, nós estamos mais uma vez diante da celebração da ceia do Senhor. E eu faço questão de expressar essa palavra, celebração. Porque não é um exercício fúnebre. Porque nós não matamos Jesus nessa celebração. Não, Jesus foi morto uma vez por todas. Oh, meus amados, é o que diz aqui Paulo nesse texto que eu li. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição. Tanto é fato que todos os homens são pecadores, porque todos são filhos de Adão, como é fato que todos ressuscitarão, porque o segundo Adão, Jesus Cristo, ressuscitou. A ceia do Senhor, meus irmãos, é exatamente esse recordar histórico. Isso que nos alimenta. Naquela primeira Páscoa que Deus mandou, através de Moisés, ser celebrado, quando a família estava reunida, um dos meninos, uma das crianças, levantava-se e dizia: o que é que significa isso, papai? E o papai dizia: isso significa o que Deus mandou fazer. Naquela noite em que nós fomos tirados daquela vida de escravidão. Meus irmãos, quando nós comemos o pão, bebemos o cálice da ceia do Senhor, nós devemos lembrar da nossa vida de outrora, de escravidão. Não lembrar com saudosismo: oh, eu gostaria de estar naquele mesmo mundo, naquela mesma forma, praticando aquelas mesmas coisas que outrora eu praticava, segundo os rudimentos do mundo, segundo os pensamentos da carne, as inclinações do meu coração. Não, irmãos, não é para lembrar e sentir saudade dessas coisas. É para lembrar que é graças ao sacrifício de Cristo, nós nos tornamos uma nova criatura. É para novidade de vida. É para uma vida que lança fora o fermento
da iniquidade, do pecado, da corrupção, para uma vida nova em Cristo Jesus. A igreja é alimentada, fortalecida e edificada quando de um modo digno, quando de um modo consciente, quando de um modo verdadeiro, ela celebra a ceia do Senhor. Por isso, ao perguntar aos reformadores, entre eles, principalmente João Calvino, quais são as marcas de uma verdadeira igreja? A verdadeira igreja é aquela que prega o Evangelho de Jesus da forma como a palavra de Deus diz. Diz o apóstolo Paulo: irmãos, venho vos lembrar novamente o Evangelho que vos preguei. Então a igreja verdadeira é aquela que prega o Evangelho que Jesus mandou pregar. Não é o Evangelho que os homens querem ouvir, não é o Evangelho que interessa ao pregador, é o Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo tem como cerne o fato de todos os homens serem pecadores, mas que Deus nos amou e deu o seu Filho para quem nele crer não pereça, mas tenha uma vida eterna. E este mesmo Evangelho, para que você viva com Cristo e viva em novidade de vida. E viva em novidade de vida. Então, Calvino disse assim: a marca de uma verdadeira igreja é aquela que prega o verdadeiro Evangelho de Jesus e não outro Evangelho. E é a igreja que celebra as instituições sacramentais de Jesus, que é o batismo e a ceia do Senhor, do modo como Ele mandou e instituiu. São as marcas. Depois criaram a outra marca, que é o exercício da disciplina, mas originalmente essas eram as duas marcas que caracterizavam a verdadeira igreja de Cristo. Prega o verdadeiro Evangelho e celebra a instituição do Senhor do modo como Jesus mandou celebrar. Os irmãos permitam-me dizer, embora não seja nosso momento apropriado para controvérsias, mas a Igreja Católica crê que cada vez que celebra uma missa, ela mata Jesus Cristo. Jesus morre. Jesus morreu uma vez só, nós não matamos Jesus Cristo. Isso não é repetido, irmãos. E depois a Igreja Católica criou uma tal de hóstia para não dar ao povo nem o pão nem o vinho. Onde está também isso na Bíblia? Instituições e mudanças que a igreja criou. Cuidado, porque a igreja de hoje ainda continua criando certas coisas que Jesus não mandou, não ensinou. A marca de uma verdadeira igreja é a pregação da palavra. Segundo, a administração correta dos sacramentos, instituído por Jesus. Pronto. Isso é simples? É. Mas isso é o fundamental para fortalecer a nossa fé. E para revigorar o nosso ânimo e a nossa esperança de que assim como Jesus ressuscitou, também ressuscitaremos. E que enquanto isso não acontece, nós devemos viver uma vida sem fermento, sem contaminação. Uma vida pura diante do Senhor e para a glória do Senhor.